Olá pessoal, está começando mais uma edição do Acamoncast, o podcast da construção a seco. E logicamente, mais uma vez, eu conto aqui com a presença do meu amigo Sidney Michelin, que é o criador da Academia do Montador. Mais uma vez conosco. Obrigado, Sidney. Tudo bem, Serginho? Bem, graças a Deus. E também estou aqui na companhia do Fábio. O Fábio De Geroni, é isso? Isso. É italiano? Um pouco, né? O nariz é diferente, mas... O Fábio De Geroni, que é fabricante de telha, de estrutura metálica, steel frame, né? E tem uma larga experiência internacional, né? O Fábio conhece de tudo de steel frame em vários países, inclusive vai contar aqui uma história muito interessante em relação ao Chile. A gente estava conversando nos bastidores aqui, ele estava falando sobre isso. Mas eu queria começar com você, Fábio, perguntando o seguinte, afinal de contas, até quando a gente vai ser João de Barro para ficar construindo moradia com tijolinho e com barro? Tá difícil de mudar isso? Tá difícil, né? Mas olha, esse tempo já chegou. Acho que eu estou percebendo, é muito claro esse movimento, que todo mundo fala cada vez mais da indústria 4.0, da indústria da construção, que ela não é uma indústria da construção, né? É uma artesanal, é um sistema artesanal que a gente constrói, e onde eu olho, com quem conversa comigo, olha, metade das ligações que eu recebo é sobre isso, como eu posso industrializar, como a gente pode acelerar esse processo e melhorar. Esse momento já chegou. Já chegou, né? E o Sidney, a gente recebe muitas perguntas, né? As pessoas participando com a gente na Academia do Montador e eles mandam lá. E uma delas, eu falei, essa aqui eu vou separar para quando o Fábio estiver com a gente para perguntar. As pessoas perguntam muito, Fábio, afinal de contas, o que é steel frame e o que é light steel frame? É a mesma coisa ou não? Não é a mesma coisa. Light steel frame é um pedaço da construção metálica. Me perguntaram outro dia se light steel frame é uma estrutura metálica. Quando a gente fala estrutura metálica, nós estamos falando de steel frame. Steel frame é a estrutura metálica? Steel frame é uma estrutura metálica. Tá? Agora, quando a gente fala em estrutura metálica, nós estamos pensando em uma construção normalmente de um galpão, de uma coisa assim. O steel frame é a estrutura, o esqueleto metálico, tá? E o light steel frame é um pedaço menor da construção metálica para vãos pequenos, né? Ele é muito barato, ele é muito rápido, ele é muito leve e por ele ter essas características, ele é muito eficaz para se fazer casas. Agora, quando a gente precisa de vãos maiores, aí a gente tem que sair do light steel frame. A gente deve ir procurar os materiais mais adequados para vãos maiores. Quando esses vãos são maiores, aí nós estamos falando de steel frame. E muitas vezes, vamos lá, a gente está fazendo uma casa comum. Acho que a gente pode construir 90% delas com light steel frame. Perfeito. Mas quando a gente tem um vão muito grande, uma casa muito grande, vai ter um vão grande, será que a gente deve só usar o light steel frame? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que misturar os sistemas. Os bons engenheiros, e está aí o desafio para todo mundo, é justamente misturar os sistemas, né? Que eu acho que isso está ganhando uma proporção, a gente está deixando de ser uma caixinha que não conversa um vizinho com o outro, tá? E a gente vai começar a misturar esses sistemas. Eu acho que o BIM também está vendo nesse sentido, ele está misturando tudo isso e a gente vai ter que, as construtoras, a engenharia de uma maneira geral, vai ter que tirar o atraso no Brasil, evoluir, ficar mais rápida, mais econômica, mais pré-engenheirada e com mais competências. Tá? Não vai ter um cara só fazendo alvenaria ou só construção metálica, as coisas vão se misturar. Bem porque, né, Fábio, o grande desafio das construtoras é a falta de mão de obra para a construção tradicional. Né? Cada vez mais essas pessoas reclamam porque a geração mais nova não está indo nesse sentido. Né? E acho que isso vocês observam sempre, né? Então essa demanda para processos construtivos, onde é mais rápido, tende a crescer realmente bastante. Você vê uma coisa, por exemplo, na parte vamos falar de telhadista, tá? Os telhadistas antigos lá, muito bons, que mexiam com carpintaria, com madeira, com as vigas, os filhos desses construtores não estão mais querendo fazer isso. E se você olhar o light steel frame, um pedaço dele, é só um pedaço dele, que é a estrutura de cobertura, ela está ganhando muita força no Brasil, né? Então o pessoal está falando, estou fazendo a cobertura em steel frame, ou estou fazendo em carpintaria metálica.
ele está pegando o pedaço do steel frame e aplicando ele no telhado. Perfeito. Porque ali a gente tem duas questões, né? Uma muito interessante, a gente não tem mais a mão de obra do telhadista, que o filho dele não quer mais ser ele quer um sistema mais otimizado, ele não quer ser tão braçal. E a segunda questão é que você não tem a questão cultural de falar assim, se eu tirar a madeira do meu telhado e colocar aço, eu tenho uma barreira cultural em cima disso, né? Você fala assim, se para a casa do consumidor ele fala assim, eu vou tirar a madeira e colocar aço, ele vai ficar feliz, ele vai achar que aquilo é uma evolução. Quando a gente fala de steel frame nas paredes, aí fica aquela questão, né? Eu brinco que é a história dos 3 porquinhos, né? Meu avô contava a história dos 3 porquinhos para o meu pai, que contava para mim, e na minha construção, na minha casa, eu não posso fazer ela com madeira ou com aço. Tem que ser pedra, tijolo. Tem que ser pedra né? e tijolo, porque senão o lobo mau vai vir Vai assoprar ela e minha casa vai Isso, cair. isso. Né? Ali a gente tem uma barreira cultural. Cultural. E é uma questão interessante, no último podcast que nós fizemos, ou mais recente, que nós fizemos com o Edmir Cleto, você falou algo na entrevista em relação a isso, né? Sim. Tem pessoas que você pergunta o que é steel frame, né? E as respostas são as mais absurdas. Uma pessoa um dia falou, não é aquilo que aparece nos filmes, onde pega uma pessoa e joga na parede e a pessoa sai do outro lado? Né? Coisas assim absurdas. E tem aquela questão de que você não ouve dizer que caiu uma construção que foi feita com a construção a seco, né? Não, exatamente. A gente todo dia observa que um prédio desmoronou, que uma casa construída do método tradicional teve problema, mas a gente não escuta falar que uma construção em steel frame teve um tipo de problema desse, né, Fábio? Sim. Se você vê, acho que vai aparecer aqui no videozinho para a gente, mas na Universidade da Califórnia está testando o sismo, a Universidade de San Diego está testando o sismo num prédio de 6 andares em steel frame e eles estão mostrando que o prédio é muito resistente ao sismo. Por quê? O que resiste melhor a uma agitação? Um carro ou um prédio, uma parede de tijolos muito sólida? Ela rompe, né? Então, a elasticidade do aço é uma coisa muito boa, né? Aliás, na construção, o que faz ele resistir mesmo na alvenaria é o aço. Sim. Né? Nesse vídeo que o pessoal está vendo, a gente percebe lá que é um estudo bem feito. A gente vê que tem drones voando ali em volta. Quer dizer, foi uma coisa bem planejada, é um teste científico mesmo. Sim, assim. Universidade da Califórnia, né? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. De sério. É papo Sem sério, dúvida. né? É conversa séria a seco. E aí eu queria falar com você também sobre a tua experiência internacional, principalmente falando de Chile. Tá bom. Eu despertei bastante pro steel frame, eu morei em 88 na Austrália. Estou entregando um pouco a minha idade. É que você começou com 10. E eles já construíram em 88 na Austrália bastante coisa já com steel frame. Aliás, a Austrália é muito bem desenvolvida nessa parte. Né? E a gente, na América Latina, de uma forma geral, a gente tem essa cultura ibérica, de construir com muito tijolo, a gente gosta de pedras e tudo mais. Então, se a gente olha para o mundo anglo-saxão, ele é o mais desenvolvido em steel frame. Tá? E no Brasil e na América do Sul, o país que de longe se destaca, que com uma população de pouco mais de 15 milhões de habitantes, já tem um consumo maior de steel frame do que o Brasil. Nossa. Né? E eles têm a população da cidade de São Paulo. Sim. Tá? E já consomem mais de steel frame. Por que isso aconteceu? Por que eles foram um caso de sucesso tremendo? E isso sempre foi uma coisa que eu me perguntava por quê. E eu tive um feliz sucesso, eu fui diretor de desenvolvimento de mercado da Bicem durante 2 gestões e a gente trouxe um pessoal do Chile para conversar e eu tinha essa missão de trazer, como era desenvolvimento de mercado, eu tinha que trazer esse pessoal para cá. E a gente fez contato com a CAP lá, no Chile tem uma única siderúrgica, que é a CAP, Companhia Acero Pacífico. Né? E eles têm uma marca que chama Metalcom, né? Então, quando o chileno fala assim, eu vou construir steel frame, ele não fala assim, eu vou construir steel frame, ele fala assim, eu vou construir em Metalcom. Olha só. Então, eles já associaram a marca, né?
a construção. É aquela história das marcas que viram sinônimo do produto, como nós Exatamente. temos aqui exemplos como Gillette. Isso. Metalcom é uma feira americana que fala de estrutura metálica de uma forma geral. E eles pegaram a associação com isso, mas no Chile eles falam assim, vou construir Metalcom. E o Chile é muito interessante, como que isso aconteceu lá? Eu perguntei algumas vezes, ninguém soube me responder muito bem quem que foi o grupo ou o presidente ou a gestão que fez isso. Eu tenho a impressão que foi o Jorge, depois vou lembrar o nome do presidente, lá que ele fez a abertura do Chile e ele pensou, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou e pensou o país de uma forma geral, né? E ele fala assim, nós vamos fazer vinho, onde são as regiões viníferas, a gente tem a corrente de Humboldt, que a gente pode explorar pescado, que é maravilhoso a comida, pescados lá, então a gente vai pegar quem estiver morando aqui, vamos desenvolver isso, e a gente vai aproveitar uma coisa que tinha crescido muito, que tinha valorizado demais, que era o cobre, eles têm as maiores reservas de cobre do mundo. E essa reserva de cobre, normalmente você acha ela na cordilheira, porque quando a cordilheira se forma uma formação recente, você aflora, né, você rompe e você aflora o cobre aqui. Aí você acha um veio de cobre e você vai afundando. Então, vocês podem ver que os mineiros vão sempre aprofundando, porque é difícil você achar, é mais fácil achar o veio aqui em cima quando ela aflorou. E você vai seguindo o fluxo e vai fazendo a mineria lá para lá. Então, normalmente você tem que fazer como? Subir até um pedaço dos Andes e depois descer explorando a mineria. E eles tinham vastas reservas no monte, o Chile tem quase o comprimento do Brasil, né? Com 15 milhões de habitantes, cuja capital, Santiago, tem mais de 5. Então, 1/3 da população morava em Santiago, com todos os problemas que a gente conhece aqui no Brasil. Tá? Favelização, poluição. Aliás, eles têm um problema de poluição muito pior do que o nosso. Eles têm, às vezes, 3 dias de rodízio, não por conta do trânsito, mas sim por conta da poluição. Não dissipa, né, a poluição. Eles têm do lado a Cordilheira dos Andes, do outro lado eles têm a Cordilheira, eles têm uma montanha, que é a Cordilheira da Costa, acho que eles estão embaixo, eles estão numa panela. Então ali a coisa não se dissipa e eles têm que fazer 3 dias. E todos os problemas que eles tinham por conta de uma cidade densa, né, e muito aglomerado. E eles falaram, poxa, a gente tem uma reserva de cobre no meio do nada, que a gente agora retira isso por uma fortuna e a gente não pode explorar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e tirar o cara que é um problema hoje, ele consome recursos da sociedade, porque ele é um problema dentro da cidade, morando mal e tal. Vamos dar uma boa moradia para esse cara. Tá? Vamos dar um emprego para ele lá na mineria, vamos dar uma escola de educação para o filho dele, tá? E ele vai começar a tirar o cobre. Quando ele tirar o cobre, eu não lembro quanto está agora a cotação, mas cada quilo que ele tira são R$15 cada quilo de cobre que ele tira. E antes ele era um cara que consumia recursos da sociedade, ele passou a ser um gerador de recursos e um pagador de impostos. E aí eles falaram assim, pô, então se a gente vai fazer isso, só temos esse ponto que a gente precisa explorar o cobre. E nós temos que fazer aqui, se a gente tem uma mineria, nós vamos precisar 5 mil mineiros nessa cidade, a gente precisa fazer uma cidade de 50 mil habitantes para a gente ter 5 mil mineiros aqui, né? E como a gente faz tão distante essa cidade, né? A gente vai fazer como? Vamos fazer em steel frame, porque é longe, né? E aí eles começaram a fazer steel frame. Engraçado que eles, o programa era bem interessante, porque eles financiavam todo mundo da cadeia. O presidente da mineria também comprava uma casa subsidiada, só que o subsídio para o presidente da companhia, para quem ganhava o salário mais alto, era menor. Para a base, eles tinham uma casa e que ele pagava o piso, ele pagava R$15 mil o equivalente, eu lembro na época, caramba, de uma casa muito bem feita, prontinha, dentro de um condomínio, com um teto climatizado, com janelas e esquadrias de alumínio, banheira, tá? E vendia isso por 15, subsidiava de certa forma por R$15 mil, mas por R$15 mil. Mas a partir daquele momento ele começou a gerar uma riqueza para o país, né? E eles construíam mesmo assim no começo
uma parte dela em alvenaria, fazia um radier e fazia alvenaria em volta, porque o cara, mesmo pagando $15 mil, ele tinha aquela mesma questão dos 3 porquinhos que eu estou falando. Onde a mão dele alcançava, ele queria ter solidez. Ele queria bater em solidez. Só que dali para cima o cara construía em steel frame. Né? E essa construção, precisava ser rápido. Né? Então eles fizeram uma linha de produção e virou uma indústria mesmo. Aí, de repente, todo mundo começou a se questionar, pô, se funcionou lá, e é bom. E lembrando que no Chile eles têm sismo e tem neve. Isso. Tá? E é tão boa a construção, por que eu não posso começar a construir com steel frame, tá? Nas outras construções? E aí o Metalcom foi se divulgando. Né? Então a gente fala assim às vezes, o depósito de material de construção não coloca o steel frame porque não tem demanda e quem vai construir fala assim, eu não consigo construir em steel frame porque eu não tenho onde comprar os materiais. Então quem que nasce primeiro aí? Lá o que aconteceu foi esse incentivo e esse desenvolvimento que facilitou e foi construído. E de repente agora eles não fazem mais a casca de alvenaria. Agora é toda no steel frame. E agora eles constroem tudo em steel frame. Né? E eles perceberam que... Então, eu falava, e isso era meu tema na Construmetal, que eu dizia, a gente tem que fazer a construção de cima para baixo. Né? O steel frame vai se desenvolver de cima para baixo. Primeiro ele vai ser o telhado, por essa questão de você substituir a madeira pelo aço e não tem uma barreira cultural, então você começa introduzindo aqui, depois você faz o segundo andar e depois você começa a fazer a construção. A gente vai descobrir que os alemães, que os americanos, franceses, australianos, eles não estão tão errados assim em construir com steel frame. Né? Exatamente. E em relação ao Brasil hoje, como é que ele está posicionado em relação a esses países que utilizam mais do steel frame? Como é que a gente está? A gente está muito atrasado. O Sul está andando mais rápido que a gente. Rio Grande do Sul, Paraná, eu acho que eles estão evoluindo bastante. Quanto mais para o norte a gente vê, menos a gente está construindo com steel frame. Mas, claramente, para mim, esse movimento agora pegou, sabe? A gente acordou, tomara que a gente agora vivencie um momento de crescimento, exatamente, chega de recessão e a gente vai precisar tirar o atraso. E esse atraso a gente vai construir ele não mais como João de Barro. Exatamente. A gente vai construir moderno, mais térmico, mais rápido, mais ecologicamente correto, vamos gastar muito menos energia, tanto para construir quanto para morar, porque o sistema é mais térmico, iluminação, enfim, eu acho que eu tenho plena convicção de que Inclusive, esse foi o tema do podcast que nós fizemos com o Edmir na outra edição. Nós falávamos sobre informação. Né? É preciso trazer informação para o consumidor final para que ele saiba que ele pode construir. Mas, ao mesmo tempo que ele tem que ter informação de que ele pode fazer aquilo, ele tem que ter informação de onde ele vai encontrar. Né? Quem é que ele vai encontrar, onde ele vai encontrar, para poder fazer aquele trabalho que ele quer. Aquele que vai fazer, ele tem que saber onde encontrar o material para comprar. A Academia do Montador chega justamente para isso. Olha que coisa legal. O Sidney era conhecido meu estou me entregando a minha idade e a sua agora. Sim. De décadas aqui. Que ele também começou cedo. Comecei cedo também. E, de repente, ele foi para o marketing, ficou, e agora estamos voltando voltando a nos conectar, e daí eu vi que tinha Academia do Montador, e quando eu fui descobrir, era o Sidney que estava fazendo isso, que legal. Mas a ideia é muito bacana. Eu tinha, inclusive, um desenvolvimento, nós estamos fazendo já steel frame há um bom tempo, já fizemos algumas construções, a gente ia começar a dar cursos agora de steel frame, e eu falei, não, eu não vou fazer mais desse jeito. O Sidney é quem tem, a Academia do Montador é quem tem essa pegada e vai facilitar muito o desenvolvimento. Então eu falei assim, eu vou mudar inclusive minha estratégia. Eu agora vou pensar um pouco junto com ele, olhar o que eu posso ajudá-lo e o que ele pode me ajudar, e meu caminho vai ser mais curto. Porque o consumidor vai conseguir achar na Academia do Montador, o consumidor, a construtora, o estruturista, o montador, o consumidor final, todo mundo vai achar a referência ali. E isso é muito legal, vai promover muito o sistema. Sim. A gente vai deixar de ter tantos feudos e vai concentrar as coisas de uma maneira mais aberta, mais econômica, mais aberta. Acho que hoje é tudo assim, né? Sim, sem dúvida. Não dá mais para a gente guardar os segredos para mim, né? E uma comunicação mais fluida, né? Onde o consumidor, a pessoa que vai decidir, ela passou a vida inteira
construindo e empilhando os tijolos, né? Não é do dia para a noite que você vai apresentar uma proposta e ele vai falar, tá bom, eu vou mudar. Tem que ser algo muito forte, que a pessoa tenha razão e muita segurança de que é uma boa escolha. Aí entra os arquitetos, os engenheiros, né? Os empreiteiros, né? Ou seja, tem toda uma cadeia e realmente, né, é de cima para baixo, né, Fábio? Os fabricantes que têm os produtos, também de que forma a gente divulga isso através de treinamentos, né? É conhecimento. Conhecimento ele tem que ser difundido. Nós não estamos mais naquela época onde existia aquele monopólio, né? De que eu descobri algo e aí aquilo eu vou segurar para controlar o crescimento. Isso, depois da internet, já era. Não existe mais, né? E a importância também da comunicação e da informação, Sidney, que eu percebo, é aquela questão. Por exemplo, nós aqui no Acamoncast, nós temos várias pessoas envolvidas dentro desse projeto. E cada um faz aquilo que se sente melhor. Exatamente. Então, se eu acho que eu sou melhor apresentando, se ele acha que é melhor produzindo, se ele acha que é melhor roteirizando, se ele acha que é melhor gravando. E é isso que tem que acontecer também no setor, né? Cada um fazer aquilo que se sente melhor. Porque não adianta você querer fazer tudo, porque você não vai conseguir fazer tudo muito bem. É improdutivo, né? É improdutivo. É improdutivo, a qualidade vai diminuindo. Cada tarefa que você quer colocar dentro do teu escopo, que você não tem habilidade suficiente, você vai demorar mais para entregar e a qualidade muito pior. E a Academia do Montador também vem trazendo nesse sentido, né? A gente vai ter o espaço dos treinamentos, e isso você vai acabar deixando claro para aquele profissional que vai dizer, peraí, isso aí eu sei fazer melhor, é por esse caminho aí que eu vou. E isso vai ajudar bastante Vê como nós estamos engatinhando, a gente está contratando um montador que ele vai fazer tudo. Ele vai montar, de repente ele faz até o radier. Ele faz o radier, ele monta, ele põe elétrica, ele põe hidráulica, depois ele faz acabamento, pinta, faz o telhado e entrega a chave, limpa e entrega a chave. Será que esse é o melhor sistema mesmo? A gente está copiando como a gente faz na construção de alvenaria e será que não era melhor cada um fazendo um pedaço? Se a gente olha os países que estão mais desenvolvidos com steel frame, é isso que acontece lá. Exatamente. Né? A gente assiste o programa lá, Irmãos Obras, a gente estava comentando sobre isso aqui, e entra uma pessoa que só faz o radier, uma pessoa que só faz balcão, uma que só faz móvel. Quando eles acham amianto, chama o especialista de amianto para tirar o amianto. Quando ele tem infiltração, cada um entra e as coisas funcionam como um fluxo. É uma questão de gerir isso daqui muito bem, que o BIM veio para ajudar. Né? E eu acho que essa é a função da construtora hoje. Ela vai contratar os especialistas em cada área e vai administrar isso para que a gente tenha o menor custo e uma boa qualidade. Né? Ainda a gente está tentando fazer tudo, mas eu acho que, olhando o que aconteceu nos outros países, essa especialização vai acontecer. Né? Uma pessoa vai fazer radier, uma vai fazer só montagem, uma vai fazer acabamento, tem um especialista só de pintura, o especialista de elétrica. Essas pessoas vão vir, vão fazer com excelência e o sistema vai ficar mais rápido e melhor e mais barato. E a hora que o segmento cresce, ele gera mais trabalho para mais pessoas. Porque quando ele quer fazer tudo, ele vai ficar preso naquele trabalho até acabar fazer tudo. Quando ele faz só a parte dele, ele faz a parte dele também e já vai fazer outra. Então você acaba aumentando o campo de trabalho para todo mundo. Exatamente. E um bom profissional, ele acaba sendo indicado em outra obra de outro profissional. Né? É isso mesmo. Ou seja, é criado um círculo virtuoso, né? Sim. Hoje nós vivemos o ciclo vicioso. Isso. Porque a pessoa aprende, mesmo no segmento de construção a seco, ela às vezes trabalha com alvenaria normal, aí ela aprende com alguém que deve trabalhar com drywall. Aí depois ele avança um pouquinho, aí ele fala, caramba, eu já fiz o drywall, vou fazer um forro. E aí ele vai numa sequência de aprendendo, a curva de conhecimento dele é pequena. E ele já vai no mercado e vende para você, para ele, para mim, aquele trabalho. E o resultado é cada vez, acaba sendo ruim. E com isso, uma pessoa que teve uma experiência negativa, um consumidor final, ele vai voltar ao método tradicional, que ele fala, caramba, me falaram que fazer uma parede de drywall eu ia ter isolamento acústico, só que nada disso aconteceu. Da próxima vez eu vou fazer com tijolo.
Então, a responsabilidade nossa, né, da academia e de todos os profissionais, é a gente começar a se questionar o quanto nós estamos sendo responsável em difundir, em passar informação para os clientes, né, de se o que eu sei realmente é tudo que eu devo saber. Eu acho que a partir dessa consciência, tudo começa a fluir melhor, né, Fábio? É verdade, temos que tomar esse cuidado sim, que é uma coisa que está acontecendo, né? Sim. Como a gente está chamando um resolve tudo e ele não é muito bem treinado, ele começa a fazer coisas que vão denegrir o sistema, né? Porque um mau profissional, ele estraga qualquer coisa em qualquer área, né? Por exemplo, se a gente não usar isolamento acústico nas paredes, e quando você olha a parede, você não sabe, o consumidor final, quem contratou não sabe se lá tem um isolamento acústico, térmico e acústico naquela parede, ele, para economizar R$20 o metro quadrado, ele não coloca o isolamento. E aí você fala assim, a parede no steel frame ela é ruim, ou parede drywall. Drywall é um pedaço do steel frame, a gente tem que lembrar isso, que ela é pedaço não estrutural da construção a seco, né? As pessoas falam, eu já sei, construção a seco é drywall. Não, drywall é um pedacinho dela, né? Só uma parte. E ele não coloca o isolamento acústico, ele ganha R$20 a mais no metro quadrado do que ele está fazendo, mas ele matou. Isso está acontecendo. Então a gente tem que difundir o conhecimento, as boas práticas, porque uma parede em steel frame, ela é muito mais acústica, muito mais térmica do que uma parede em alvenaria, né? Aliás, hoje na norma de desempenho, quando muitas construções estão com problemas e aí você vai ter que arrumar a construção porque não planejou direito, o que eles estão usando para fazer isolamento acústico? Paredes de steel frame, tá? Porque ela é um bom isolante, né? E essa não cumprimento dessas normas, das regras, das boas práticas, pode denegrir o sistema, sim. Exatamente. Ainda bem que a academia veio aqui para justamente também difundir quais são as boas práticas, quais são os bons montadores, quais são as boas empresas, os bons produtos, né? Para que a gente ande para o lado certo. Exatamente. Não dê um tiro no pé. É isso mesmo, tem que crescer e ir para frente. E como você falou no início, né? Que pode ser que esse seja o momento da grande virada, mas não vai ser do dia para a noite também, né? É um trabalho que vai requerer muita dedicação e o despertar das pessoas, de todos que fazem parte do segmento de construção a seco. Cada um querer fazer o seu melhor, né? Cada um olhar no que eu sou realmente bom, o que me faz eu acordar de manhã e colocar energia no que eu estou fazendo. Porque com certeza o trabalho dele vai ser mais bem aceito pelas pessoas, vai proporcionar bons resultados, né, Fábio? E aí com isso, ele naturalmente vai ter mais clientes, pessoas indicando o sistema, né? Hoje, nas pesquisas que a gente fez, é algo assustador. Além das pessoas não saberem o que é construção a seco, quem sabe tem uma visão um pouquinho distorcida ainda, né? E outras pessoas já falam, isso é fraco, ou não quero, eu contratei para fazer uma parede de drywall e o resultado foi horrível. Então, é isso que a gente tem que mudar, né? Então, é um trabalho realmente de muito empenho, muita dedicação. Não resta dúvida que fabricantes, montadores, que tem muita gente no mercado fazendo a coisa certa. Não resta dúvida, né? Mas o que eu acredito que deva ter uma consciência de que também sozinho, o Fábio sozinho, a gente sozinho, você, o montador no dia a dia, ele não vai conseguir, né? Tem que ser algo assim, começar a equilibrar os argumentos e os argumentos certos e difundir com mais força. Não adianta nós falarmos uma linguagem, aí o pessoal do Sul fala outra, o de Minas fala outra, o de Rio outra. Realmente não vai funcionar. Aos poucos, é um trabalho que vai requerer da gente muita humildade, né? Porque eu acho que o maior desafio é a gente ter certeza que nós não temos certeza de nada, né? Toda verdade ela é um ponto de vista. Então a gente tem que construir o quê? Um grande diálogo, ouvir realmente o que é muito bom, o que não é tão bom não é também discordar, é sempre perguntar o porquê, né? Por que você pensa dessa forma? E eu acredito que a gente vai conseguir ter muito sucesso.
Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Acamoncast. Volte sempre. Obrigado. Que traz sempre muitas informações e experiência. E, Fábio, qual a dica, você está há tantos anos nesse mercado, né? Que você daria para todo esse pessoal de construção a seco? O que você entende aí que seria uma ótima oportunidade para todos nós? Eu acho que a gente tem que romper o paradigma, né, vários paradigmas, né? A gente tem que olhar para fora, olhar para os lugares que estão dando certo, para os bons exemplos, né? E a gente tem que olhar, esse é o benchmarking, né? Aonde a gente deve se espelhar, né? A gente tem um país para construir. A gente passou por uma crise muito forte. Está todo mundo, muita gente desempregada. A gente tem que fazer essa coisa dar certo, né? E até usando o exemplo do Chile, as coisas estão interligadas, né? Quando você faz a evolução da construção a seco com a evolução do Chile, elas andam juntas, né? Sim. Isso é a coisa mais legal, né? Que a gente deve copiar. Né? A gente tem que andar, a gente não está construindo simplesmente, estamos construindo de uma maneira melhor, nós estamos fazendo uma vida nova para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Proporcionando renda, né? Então, lógico, a gente tem que evoluir e temos que tirar o atraso. Né? Então, quais são as ferramentas que a gente vai achar para tirar o atraso? Eu acho que a gente passa inevitavelmente por conhecimento, por romper paradigmas, por nos comunicar, por fazer essa coisa mais transparente. O mundo é transparente, o Brasil está vivendo muita transparência, graças a Deus, e a gente tem que seguir esse esquema, essa mesma caminho na construção. Né? Então, eu acho que é isso, é conhecimento e cabeça aberta e coração aberto. Acho que é isso o principal. É isso Legal, aí. Fábio. Obrigado, viu? Obrigado. Mais uma vez. Tem uma surpresa, né? Tem um e-book que nós vamos... É verdade. Como é que faz para baixar o e-book? É simples. Nós fizemos aí um belo e-book, né, Fábio? Sim. Porque tem muitas pessoas que falam, mas o que é light steel frame? E aí a gente preparou um material bacana, bem didático, e quem quiser vai poder acessar um endereço agora e baixar ele para poder entender mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou. É só entrar então no endereço santoandré.academiadomontador.com.br. Exatamente. Vai estar aparecendo no GC. Está aparecendo no GC aí no vídeo. Acessa esse endereço eletrônico e vai colocar um nome, o e-mail, um telefone e vai baixar na hora esse e-book, vai aprender um pouco mais. Está bem legal, vai esclarecer mais ainda e tornar o light steel frame é algo mais familiar, que é o que nós queremos, né? É isso aí. Que bom, então não perca a oportunidade. Baixe o e-book e aprenda mais. Sidney, obrigado mais uma vez com a gente. Obrigado, viu, Fabio? Obrigado, Sidney, pelo convite. Obrigado, Serginho. E obrigado você que acompanha os nossos episódios aqui do Acamoncast, que volta na próxima semana com mais uma entrevista bem especial. Inclusive, a produção já está me falando aqui que nós vamos falar sobre acústica, é isso? Tratamento acústico. Tratamento acústico? Então, isso aí. No próximo episódio estão falando sobre tratamento acústico aqui no Acamoncast, ou podcast da construção a seco. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até Tchau. mais.